Boa noite a todos. Um pouco estranho estar aqui na frente, mas a gente vai ler uma mensagem do livro Gotas de Esperança. Não se preocupe com o fim do mundo. São os homens que fazem os dias e as noites, a chuva, o vento, as tempestades e o calor. O mundo, tendo sido feito por Deus, está sujeito à determinação divina. Não se aflija, pois. Preocupe-se mais em amar o mundo. Ele está carente de seu amor. Devolva-lhe em dobro o amor que dele recebe. Faça o melhor. O mundo é seu lugar de evolução. Aproveite cada dia que ele lhe oferece para crescer. Use-o. Participe dele. Agradeça a Deus por ele existir. Amar o mundo é a melhor forma de agradar a Deus. Senhor, quero agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Que a palestra de hoje seja muito proveitosa para que a gente possa não só ouvir, mas conseguir carregar um pouco desses ensinamentos e praticar no nosso dia a dia. Que nós tenhamos forças para enfrentar a nossa semana, a nossa jornada, sempre em busca da nossa evolução e principalmente andando no caminho do amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Quanto tempo, né? Da outra vez teve um probleminha com a minha mãe, não consegui vir, mas agora, graças a Deus, aqui estou, muito contente em rever vários rostinhos, né? Conhecer outros novos e que nosso Mestre Jesus, que os mentores desta casa, que os mentores da casa também da qual trabalho, possam nos amparar, todos nós, porque, na verdade, a palestra não é para que eu fale para vocês, é para que todos nós possamos ouvir, né? Eu falo que a escolha do tema já começa a trabalhar primeiro a gente, porque nenhum tema é dado à toa, né? O primeiro ouvido que ouve é daquele que fala. Então, aqui, quem está na frente é alguém que apenas estudou um pouquinho, mas que também está no caminho ainda da evolução, ainda do aprendizado, da transformação. Então, aqui, o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Todos nós vamos aprender. Bom, o tema que nos coube hoje vem a ser a questão dos processos obsessivos, que começam onde? Começam no nosso pensamento e começam nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. O que é bacana desse tema é que, ao contrário do que muita gente pensa, o que nós pensamos, o obsessor, oh meu Deus, medo do obsessor. Hoje vamos tirar um pouquinho desse medo. Vai ser muito bom, porque vamos sair daqui sem mais medo de obsessor nenhum. Porém, com uma responsabilidade enorme em relação a cada um de nós. Porque Deus não nos fez para que nós soframos nas mãos de outros, mas para que consigamos alcançar a verdade e, através da verdade, nos libertar. Mas que verdade vem a ser essa? Então, vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui. E aí, a gente, vamos voltar à velha fórmula de sempre. O que é isso? A gente diz assim, não, eu não sou dono das minhas vontades. De jeito nenhum, eu sou influenciado pelo mundo, sou influenciado pelo oculto. Ok, aí eu trouxe 4 influenciadores, que não são digitais, que não são do YouTube, mas que nos acompanham há milênios e milênios e milênios. Vamos começar primeiro o quê? Pelas musas inspiradoras gregas. Se vocês já um dia leram alguma epopeia, seja Ilíada, Odisseia, próprio os Lusíadas mesmo, vocês vão ver que sempre começam, o autor, no caso o poeta, ele sempre começa pedindo a inspiração às musas gregas, porque elas são as musas em relação à arte, às artes em geral. Ou seja, para que aquela história não seja meramente dele, mas que venha desse cosmos, que venha desse universo, para que ele possa transmitir a verdade. Olha que interessante isso. Até parece igual a nós, quando nós começamos uma reunião mediúnica, uma reunião espírita, um estudo nosso, o que nós pedimos? Essa inspiração, essa intuição da espiritualidade. Eles já faziam isso milênios e milênios. E Kardec ainda não tinha trazido, decodificado o Livro dos Espíritos.
mas já pensavam nisso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. A questão do diabo. Não, o diabo me influencia, então eu não sou dono da minha vontade, é ele que me comanda. Ok, vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Porque tem a variante do demônio e a variante espírita, que é maravilhosa, o obsessor. Porque a culpa é sempre de quem? Do obsessor, claro, óbvio, né? Porque não fui eu que errei, foi influência, foi maior do que mim mesmo. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre eles. Como curiosidade, para vocês conhecerem mesmo, cultura, palestra, cultura também. Essas são as nossas 9 musas inspiradoras gregas, tendo como chefona a Calíope, a central ali. Tudo bem? E na Grécia Antiga, a cada 4 anos, faziam uma festa em celebração a elas. No início, apenas voltada para a questão da literatura, mas depois viraram as musas das artes em geral. Música, teatro, arte, escultura em geral, elas eram as grandes musas. Por quê? Porque desde aquela época ainda, não vamos nos aprofundar, mas depois procurem, veio com a própria teoria de Platão a questão do mundo das ideias e o mundo material, que aqui vem a ser meramente uma cópia, ainda imperfeita, deste mundo das ideias, onde a perfeição reina. Por isso, pedido pela inspiração, para que a ideia que venha, para que a produção aqui nesse mundo material, que ainda não é perfeito, possa ser o mais próximo da perfeição que foi colocada, que já existe no plano das ideias. Tá? Então, elas seriam as responsáveis por isso. Bom, e aí vamos entrar em 2 conceitos bem interessantes. A questão do diabo e a questão do demônio. Quem pensou aqui que diabo e demônio vem a ser aquele cara com chifrinho, com tridente? Esqueçam. É pura fantasia. Estou buscando a origem dos significados realmente dessas palavras. Primeiro, quem vem a ser, no caso, diabo e demônio? Demônio vem de daimon. Daimon, no caso, vem a ser apenas a força, o impulso. Uma força que vem, detalhe, não é de fora, é de dentro de nós. E a questão, no caso, o diabo, significa o divisor. Aquele que divide. E vamos perceber que o divisor, na verdade, está em nós. Nenhum desses seres são externos. Todos eles estão em nós. Tá? Então, vamos começar um pouquinho em relação ao Evangelho de João, capítulo 8. Não vou lê-lo todo, mas só se conceituar, porque nessa parte, Jesus fala tanto do demônio quanto o quê? Do diabo. E separa, diferencia os dois. Não são, no caso, o mesmo ser. Então, vamos lá. Contextualizando, essa parte acontece logo depois que a passagem da mulher adúltera, em que é levada, junto a Jesus e de outros judeus, e inclusive alguns do Sinédrio, e aí colocam no meio e falam, ela foi pega em adultério, diz a lei que ela tem que ser o quê? Apedrejada. E aí, e tu, o que dizes? E ele começa a escrever no chão, e repetem, e tu, o que dizes? Silêncio. As pessoas ao redor olham para o chão e começam a ler o que ele estava escrevendo. E ele escreve, na verdade, os 8 logismoi, ou melhor, logismi, que são os 8 demônios. Já vamos ver a listinha deles. Esses mesmos demônios aparecem na passagem de Maria de Magdala, quando fala que Jesus expulsou os demônios dela. Ele não fez nenhum exorcismo não, tá, gente? O que ele fez, na verdade, foi, através do esclarecimento, do mostrar a verdade, e ela o reconhece como Filho de Deus e como o próprio Salvador, o Messias, na mesma hora, todas as ilusões do mundo que viviam dentro dela vão embora. Porque ela enxerga a verdade. E, ao enxergar a verdade, ela se liberta desse mundo ilusório. Tá? E aí, na passagem, o que acontece? E aí começa a discussão. Por quê? Tá, mas quem é você para chegar e dizer, fazer alguma coisa, julgar alguém ou não julgar, ou dizer que venha sabe mais do que nós? E Jesus vai e diz, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Esse eu sou não é eu sou Deus ou eu sou o Filho. Esse eu sou significa em mim o quem habita é a verdade, é Deus.
Eu falo, na verdade, por Deus, e não falo das minhas vontades ou do meu ponto de vista. Eu sou o canal completamente limpo, translúcido, perfeito da vontade do Pai. Por isso ele fala o eu sou. Nesse eu sou não tem nome, não tem identidade. Porque se ele é exatamente esse canal de Deus, ali quem está falando não pode ser o ego dele. Não pode ser um nome, não pode ser uma filiação, não pode ser alguém que nasceu no lugar tal, pai, é filho de pai tal ou mãe tal. Na verdade, a voz que fala por mim é de Deus, por isso eu sou. E sempre que realmente com maiúsculo. E que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu pai me ensinou. Ou seja, sou isento de quê? De ego. E aí, ele continua ao longo toda a explicação, tem uma discussão entre eles. E o que Jesus vai mostrar para a gente? Se eu falo por meu pai e não por mim, a fala que vem de mim não está dividida em duas vontades. Ou seja, a fala que eu tenho não é fruto do meu desejo, da minha interpretação, junto com a palavra de Deus. Aí a gente se lembra da outra passagem, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Um servo não pode ter dois senhores, porque fatalmente, em algum momento, ele vai dar preferência para um senhor e vai esquecer de quem? Do outro. E é isso que ele fala. Se a minha fala não é dividida, então eu não tenho o pecado. Porque eu não tenho pecado? O que é pecado? Hamartie, que é errar o alvo. Eu não penso em algo e falo o outro. Eu penso na verdade e falo o quê? A verdade. Então é isso que ele vai dizer. E mais adiante ele vai acusar. Né? Vai dizer, no caso, com os fariseus, né? Então, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí, os judeus ali presentes vão dizer o seguinte: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque o pensamento deles, ali, a liberdade, não era a liberdade do mundo, a liberdade do erro, em relação ao erro. Não era a liberdade de sermos completamente fiéis a Deus e servos espontâneos de Deus. Eles estão pensando ainda naquela libertação do Egito. Mas espera aí, se somos filhos de Abraão, vivemos aqui, nós não somos servos de ninguém. Nós não somos escravos, nós somos livres. Ou seja, o pensamento naquele momento desse grupo de judeus era em cima de quê? Pensava na escravidão terrena. Jesus falava algo muito além. É a escravidão dos nossos desejos. Naquele momento, eles já estavam com o diabo. E Jesus fala mais à frente, e vai dar um quiprocó do caramba no final. Por que eles estavam com o diabo? Porque a mente deles não estava na verdade, estava na sua interpretação, na sua visão, na sua vivência, e não queriam escutar o que Jesus falava. Porque isso iria ferir o seu orgulho como raça, como povo. Não é crítica ao povo judeu, por favor. Mas o discurso que existe aqui em João, que é um dos mais belos e transcendentes que tem no Evangelho, em que aqui Jesus mostra totalmente para a gente a verdade. E mais adiante ele vai ser acusado que ele vem a ser, você quem? Você é o diabo, porque você diz que Abraão, né, morreu, então você está contra a própria lei. Ele fala, não, eu nem sou o diabo e nem estou com o demônio. Opa, se ele disse em diabo e não estou também com o demônio, então são duas coisas diferentes. E o demônio aqui seria o quê? Influenciado pelo meu próprio ego. E aí a gente vai um pouquinho mais adiante. Quem vem a ser, então, esses logimi, que é assim que vem a ser a pronúncia da palavra para a gente em português, seria logismoi, lindo, né? Assim, bem aportuguesado.
Existem vários livros que falam dos padres do deserto. São vários padres que entraram em meditação durante muitos e muitos anos, que se isolaram e depois trouxeram esses ensinamentos. Aqui tem apenas 2 exemplos, que é Santo Antão e Evagrio Pontico. E esse Evagrio Pontico foi que trouxe realmente a listagem desses logismoi, né, que seriam o quê? Os nossos desejos, que seriam justamente essa questão das nossas paixões. E é falado, logismoi ou logismi são pensamentos, ou mais precisamente, paixões, patos. Daí a palavra, né, patologia. Ou para justamente, né, um ser transcendental, a patologia, a doença, é quando nós somos influenciados pelas nossas paixões e não pela própria verdade. Então, através do exercício, ou seja, da meditação, da contemplação, da disciplina de si próprio, que vem a ser a ascese, é chegar ao estado de apateia. O que vem a ser isso? É não influência das paixões. E quem são essas paixões aí? Antes disso, desculpa. E ele relata alguns estágios dessas paixões. Vê se vocês não vão identificar, que está no Livro dos Espíritos, que fala sobre o obsessor. Primeiro é o ataque. O que é isso? Eu estou aqui de boa, de repente vem um pensamento, né? Vamos pensar num que vem a ser da gula, né? Olha, ali existe um pote de doce de leite, acabe com esse pote de doce de leite. Mas, pô, o pote inteiro? O pote inteiro. Cai dentro. Vem um pensamento, né? Ele vem aqui, ele me ataca. Aí, depois, tem o quê? A interação. Eu falo, não vou engordar, não, vai ser gula, de jeito nenhum, não preciso disso tudo, não. Por que não? Porque eu não quero. Mas por que você não quer? Porque eu vou engordar. Depois você vai, corre, faz academia, não tem problema. Mas é muito açúcar, vai fazer mal para o meu corpo. Mas é gostoso, né? Esse diálogo que tem na nossa mente, que a gente coloca no desenho como, né, o diabinho e o anjinho conversando, é a interação. Então, parece que a gente fica conversando. Na verdade, a gente está conversando com o nosso próprio ego, que está assim, querendo que o nosso corpo sinta o prazer. Aí fica, vai lá. Pô, mas aí vem a razão. Não, mas não vai ser legal. Que tem, você merece. Pronto, aí acontece o consentimento. O que a gente faz? Pega o pote e come todinho. Após o final do pote, vê que sentimento vem? Culpa. Com certeza. Ai, meu Deus, não podia ter comido tudo isso. De jeito nenhum. Bom, mas é a última vez, não tem mais. Aí vem o quê? A segunda vez. Se vier a segunda vez, a terceira vez, começa a ter o quê? O cativeiro. O que é isso? A ideia começa a permanecer na nossa mente o tempo todo. Até chegar ao estágio de paixão. Se chegar a esse estágio é porque não adianta. Você foi completamente derrotado pela paixão. E que paixões são essas aí? Vamos lá. A gula, da qual falei, né? A chamada gastrimargia, a luxúria, que vem a ser porneia, e porneia aqui, não pensem que vem a ser pegar foto, não é isso. Porneia é ver o outro como um objeto de sua satisfação. Então, exemplo, o bebê, quando ele, né, vai amamentar, ele faz o quê? Ele comete porneia. O que é isso? Ele está com fome, certo? Então, o que ele faz? Abre o berreiro. A mãe dá de mamar. Quando ele acaba de comer, o que ele faz? Não quer mais saber. Essa ideia de me satisfiz do outro e agora estou satisfeito e afasto, isto é porneia. É olhar o outro como elemento da sua própria satisfação e não reconhecer o ser transcendente que ele é, mas vê-lo apenas como corpo e elemento para satisfazer suas vontades. Meramente isso. A cobiça, a ira, a tristeza, essa depressão, essa lupê, que é essa tristeza que bate na gente, não sabe de onde vem e continua. O abatimento aqui, que seria a sídia, né, é a ideia da perda de vontade e sentido da vida. É o perder realmente, totalmente a vontade pela vida. A vaidade e o orgulho. Quando nós trabalhamos todos esses demônios,
todos esses, né, logismoi, que em grego, no texto original, está logismi, não está como demônio, tá? A gente chega ao equilíbrio, que é a moderação, que é o amor casto, que é a generosidade, a delicadeza, a alegria, a consciência espiritual, magnanimidade e a humildade. Venci os meus demônios. E aí, vamos recorrer, é claro, a quem? Livro dos Espíritos, Kardec. Porque tem um capítulo que fala exatamente dessa influência externa. Porque tem o obsessor, né, gente? Vamos lá. Então, na questão 456, Kardec pergunta aos espíritos: veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Sabe aquela ideia dos grupos afins? Né? Então, se eu gosto de um estilo de música, eu vou andar com um grupo que gosta do mesmo estilo de música que o meu. Não vou, de repente, andar com um grupo que tenha um gosto diferente do meu, porque não me interessa. Exatamente isso. Então, quando um espírito chega até nós e começa a nos sondar, ele vai querer ver em nós aquilo que realmente lhe interessa. Se é o nosso espírito protetor, se é o nosso mentor, o que ele vai ver? Onde é que será que, de repente, está com um problema? Onde eu posso ajudar? Qual seria a questão dela? Qual a amargura que vem ali? Como eu posso auxiliar? Mas se for aquele espírito que quer ver a gente cada vez mais o quê? Enfiando o pé na jaca. Vai olhar, qual é o logismoi que tem dentro dela? E como é que eu posso ainda mais incentivar, exacerbar isso para que essa pessoa acaba cometendo o quê? Hamartia, ou seja, o pecado. É assim que funciona. Bom, e aí na 457... Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chega a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E aí, já antecipando, dando um pouquinho de spoiler, o pessoal que faz o curso de quinta-feira vai rapidamente reconhecer isso. Nós temos um ego. Esse ego vem a ser o elemento conscientizador. É um elemento dentro da nossa psique, capaz de olhar esse mundo e começar a interpretar, ler este mundo. E ele faz uma conclusão, e a sua conclusão vai para a nossa consciência. Então, aquilo que é conscientizado, aquilo que é percebido pelo ego, fica nessa consciência. Aquilo que ainda não foi conscientizado, ou que ele, né, ainda está relutante em relação a olhar e entender, vai permanecer onde? No nosso inconsciente. No nosso inconsciente pessoal. Lá carregamos todas as nossas vivências, todas as nossas experiências anteriores, todas as nossas outras encarnações, tudo que a gente acumulou, tanto de bom quanto ainda de capenguinha, que precisa ser ressignificado. E no inconsciente coletivo estão todas as potências de Deus, as potências divinas que precisam ser trabalhadas em nós, desenvolvidas em nós. E aí o que acontece? Há momentos em que vamos dar um exemplo, né? Eu estou conversando com uma pessoa, a pessoa fala algo que me toca, que eu não gostei porque mexeu com o meu orgulho, que mexeu com a minha vaidade, lá, lembra dos logismoi? Com a minha vaidade, e dá-me uma ira, uma raiva, uma vontade de querer o quê? Acabar com a criatura. Mas aí me falaram que ter raiva é errado, que ter raiva, né, não é um bom comportamento de pessoas bacanas, que ter raiva não pertence ao bem. Então, o que eu faço com essa minha raiva, com a vontade que eu tenho de socar o outro? Eu engulo. Engulo e faço pior. Eu escondo, porque eu fico horrorizada ao saber que eu tenho esse sentimento tão baixo dentro de mim. Se eu for espírita, trabalhador da casa espírita, então, aí a coisa fica pior. Porque como é que pode? Imagina se descobrirem, né, lá no centro que eu tenho raiva. Vão querer me tirar do trabalho, porque eu não posso. Então, o que a gente faz? Pega este conhecimento e joga para
sombra. Eu não quero isso, não quero ver, não quero encarar, eu não tenho raiva, eu sou a pessoa mais dócil do mundo. Ainda falo dessa maneira assim. Queridos irmãos, nós estamos aqui reunidos em Deus. O que acontece nesse momento? O que está escondido que eu não quero ver? A minha raiva. E que, graças a Deus, todos nós temos. Porque se eu falar que eu não tenho, eu estou dividida. Aí eu tenho a ação de quem? Do diabo. Porque Deus, não pode dizer, isto é de Deus. Não, isto não é de Deus. Ah, não, é de quem então, criatura? Se não é de Deus, quem foi que criou? Então você está admitindo a existência de dois deuses. Tudo é de Deus. Tudo. Todas as potências são de Deus. E ainda bem que existe essa força da raiva. Ou vocês acham o quê? Que tsunami vem como? Suave. Que tempestade vem como? Gentil. A natureza também tem essa força. O leão, quando ele vai caçar, ou melhor, a leoa quem caça, ela vai caçar como? Olha, gazela, vem cá, vem servir como meu almoço para mim, para meus filhotinhos. Não. Ela tem que ir como? Nessa raiva. Ou seja, é uma potência que tem que ser bem utilizada, bem administrada, não para satisfazer o meu ego, mas para que eu possa servir a Deus plenamente. E aí que eu faço? Escondo. Ponho na minha sombra. O que acontece com o espírito aqui que de repente não tem uma simpatia por mim? Ah lá, ó, está escondendo a raiva dela, não quer ver. O que vai fazer? Vai criar uma situação, vai estimular alguém de fora, vai te estimular a libertar essa raiva exatamente quando? Na frente do presidente do centro. Entenderam? Então vamos lá. E aí, na 459, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Ah, gente, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Está aqui, ó. É prova, Ginaína, é prova. São eles que nos dirigem, ou seja, eu não tenho culpa de nada, são os obsessores. Parou, criatura. Vocês acham que Deus, inteligência suprema, o amor mais puro que existe, a perfeição, vai dar mais poder e força para outra pessoa? Não. Todos nós somos o quê? Iguais perante a Ele. O que acontece é, essa questão do dirigir-nos, se nós deixarmos, se nós abrirmos brecha, se nós assim consentirmos. Na 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam então sugeridos, certo? Ou seja, então, na minha mente, no meu ser, eu tenho os meus pensamentos e também tenho de outras pessoas, certo? De outros espíritos, tenho. Vossa alma é um espírito que pensa. Então, ou seja, você tem o quê? Pensamento. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Opa, começou a ter o quê? Né? Aquela divisão? Pois bem, no conjunto deles, atenção, conjunto, não disse totais. Porque lembra da brincadeirinha do pote do doce de leite? O diabinho que fica falando coma, 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 e o outro não, não, não. Ah, nesse momento, então, o obsessor mandando eu comer o pote de leite. Doce de leite. Não, criatura. Era você mesmo, teu ego querendo. Não era o outro. O que pode ter um terceiro pensamento, né? De algum espírito ali zombeteiro. Vamos engordar a criatura, vamos botar diabetes. Coma. Ele fala conjunto. Tudo bem? Não são os pensamentos. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos, vou repetir, né? Vossos, com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E repare que aqui, o espírito que responde, ele disse nossos. Ele não disse dos obsessores.
O que significa isso? Que a influência vem tanto para o bem ou para enfiarmos o pé na jaca. Vamos lembrar dos 5 pilares do Espiritismo. Primeiro, a existência de um Deus Supremo, né? A imortalidade da alma ou do espírito, né? A questão da comunicação entre os espíritos, a reencarnação e a existência de diversos mundos. Então, se eu tenho imortalidade, outro mundo e comunicação, todos nós nos comunicamos. Não é porque está na erraticidade significa que venha a ser espírito, entre aspas, trevoso. O nosso mentor está onde, gente? Aqui encarnado que não está. Ele está nessa erraticidade. Ou seja, a gente recebe diversos pensamentos. Não apenas dizer que é apenas do mal. Não, nós somos antenas, tanto emissoras quanto receptoras. E temos que ter aí, mais do que nunca, esse autoconhecimento e o conhecimento lá da verdade de Jesus para conseguir distinguir. Uma árvore boa não dá maus frutos. E nem uma árvore ruim poderá dar bons frutos. Na 466. Por que permite Deus que os espíritos, então, nos excitem ao mal? Pô, peraí. Por que, então, Deus está deixando que esse cara aqui venha me influenciar, venha falar junto com os meus pensamentos? Por que ele não faz assim, né? Fecha lá, dá um mute, né? Um mute lá no cara e deixa apenas os pensamentos bons na minha mente. Peraí, estamos aqui para quê? A passeio? Aqui, a planeta Terra vem a ser tanto escola quanto hospital. É escola de aprendizado. É o hospital para curar das nossas mazelas. Que mazelas são essas? Ainda as nossas ilusões, ainda os nossos equívocos no pensamento. Espera aí, prova. Prova com consulta pode existir? Claro que pode existir, desde que a sua prova não seja cópia do que está na consulta, mas de colocar em prática o que você está aprendendo. Porque cola no plano espiritual não tem. Ele pode fazer o quê? Um reforço, um desdobramento. Vamos reforçar a matéria, vamos repetir, relembrar. Mas na hora, ele não vai ficar soprando teu ouvidinho. Faça isso, faça aquilo. Olha, lembra da questão? Eu tenho que colocar em prova, em prática, se eu consigo discernir o que vem a ser o bem e o que vem a ser o mal. Por isso, Deus permite que nos incitem. Porque eles nos incitam, mas não nos comandam se nós não deixarmos. Por isso não há nenhum problema. E aí ele vai e diz mais à frente: desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo desse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, peraí. Se vem um pensamento mal aqui, é porque esse mal, na verdade, está em mim? Sim. Lembra daqui que os espíritos conseguem enxergar até aquilo que eu quero ocultar de mim mesmo? Algum problema é esse mal existir em mim? Não, porque estamos em aprendizado. Ele vai existir. O que é o mal? Mal não é uma força maligna. Mal é a ignorância do bem. Se estamos em aprendizado, é comum a gente ignorar o bem na sua totalidade? Sim. O que nós não podemos é ficar eternamente como? Querendo ignorar esse bem. Ah, tá, mas não, Janaína, olha só, vamos lá. Então, antes disso, na 468, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Ué, o que querias que fizessem? Né? Ficassem lá insistindo? Não está afim? Vou embora. E tentei insistir, não quis me ouvir, vou buscar outro que queira e deixa a gente em paz. Senão não existiria o livre-arbítrio. Ah, não, mas em que momento é esse em que eles ficam esperando lá, espreita, como se fosse um gato na tocada do rato?
Em que momento fica lá alguém esperando? Tem no livro Drama de Bretânia, que é um dos... da trilogia, né, de Ivone Amaral Pereira, nesse terceiro, nós temos a Andréia, que é uma das reencarnações de Ivone, e aí tem o obsessor dela, que era justamente o pai, né, do seu ex-marido, que na outra encarnação cometeu suicídio. E ele fica perturbando o tempo todo lá a Andréia. E ela tem uma mediunidade assim, muito grande, como uma espécie justamente de expiação e de aprendizado para ela. E aí, tanto ele perturba que ela não consegue nem mais conseguir tomar decisões. É feito um acordo com ele no plano espiritual. Cara, olha só, presta atenção. Não está dando, porque ela não está conseguindo nem discernir. Dá para dar uma trégua? Ele, ok, 1 mês. 1 mês eu dou uma trégua. Se durante esse 1 mês ela mostrar que se recuperou, que não mais está propensa para o mal, que aprendeu a sua lição, eu vou embora e nem mais a perturbo. Mas durante esse 1 mês, ela voltar a repetir, voltar a fazer besteira, meu amor, eu vou voltar com toda a força. É exatamente este o momento que está esperando. E ele volta. Mas como assim? Então a culpa é o quê? Do obsessor. Então ele que está me instigando. Será mesmo? Quem faz tudo isso? Somos nós ou o obsessor? Somos nós. Agora, sabe aquele pensamento? Me diga o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas? Lembra dos afins? Ou seja, se eu tenho um espírito que, na erraticidade, desencarnou e levou para lá também o seu vício daqui, mas não tem mais o corpo físico para poder alimentar esse vício, ou melhor, não alimentar, mas usufruir dos prazeres desse vício, a quem ele vai lá estar grudado? Vai grudar em quem? Em quem possa exatamente alimentar esse vício dele. São os afins, são os grupos, as patotinhas, as galeras. Por isso a questão da vigilância, por isso a questão do me conhecer, encarar as minhas dificuldades e tomar a decisão de fazer a mudança, né, a metanoia, ou seja, mudar realmente esse meu pensamento, mudar essa minha mente, é importante. Bom, e aí vamos lá. Lembrar um pouquinho, agora para entrar na questão dos sentimentos. Porque, por enquanto, é um pensamento. Ok, estou pensando, estou emanando, né? E esse meu sentimento, como é que vem a ser trabalhado? O pessoal de quinta-feira conhece slide já aqui de cor e salteado, que vem a ser o quê? A nossa evolução espiritual. Começamos lá no reino mineral, aprendendo magnetismo, a questão da atração. Porque a atração é uma grande força de Deus. É a força do amor que atrai os próprios seres. Depois, vamos para o reino vegetal. Ali aprendemos em relação à sensibilidade, a questão do sentir. Começamos a ter uma interação maior com o meio. Para alcançarmos o terceiro estágio, o reino animal. No reino animal, eu vou desenvolver os instintos. Se no reino vegetal eu sentia este meio, esse mundo aqui, agora no reino animal, não apenas eu vou sentir, como eu também vou devolver. Só que os instintos, eles são automáticos, entram na ideia do tomou, levou, ação e reação, meramente. Se não tivesse, no caso, a girafa ou até mesmo uma zebra na savana, né? Apareceu a leoa. Se não tivesse essa ação e reação, ia virar rapidamente papá de filhotinho de leão. Então, ela tem que olhar, opa, deixa eu correr. Sobrevivência, instinto, tem que aprender a viver neste mundo. Quando a gente chega ao reino hominal, nós ganhamos o quê? O intelecto. Nós ganhamos a noção de eu. Nós ganhamos a razão. Agora eu consigo pensar sobre o meu próprio pensamento. Agora eu vou começar a compreender este mundo. E não apenas reagir a este mundo, mas manipular este mundo. Como que eu vou aprender a ser o co-criador junto com Deus?
O problema é que a gente chega a este reino nominal depois de bilhões de anos, vivendo o quê? Instinto. Não, peraí. Se a comida no meu meio está pouca, ninguém toma não. Vou defender aqui da minha família, dos meus filhotes. E vou o quê? Rosnar lá para o outro que queira pegar. Compartilhar, por enquanto, não existe. Mas começamos a aprender que na família, a nossa família é uma família que é mais ampla, que precisa ter os laços sendo desenvolvidos por muito mais tempo e não tão rápido quanto um filhote, por exemplo, de leão. E eu começo a ter a ideia do compartilhar. Essa família se amplia e chega para a minha vizinhança, para a minha cidade, o meu país, até chegar ao conceito de família universal. Então, aprendemos aqui a ideia do amor, mas o amor como ação e não reação. Só que mudar hábitos demora, são bilhões e bilhões de anos. Quando nós conseguimos finalmente nos libertar desses atavismos, dessas ideias primárias, dos hábitos instintivos e ter o discernimento real de quem eu sou e de como utilizar todas as potências de Deus em mim, aí eu chego ao reino angelical. Aí sim, não há mais paixões. As potências existem, mas elas não mais correm o risco de eu ser guiado por elas, porque eu já compreendi, eu já entendi a verdade. Então, isso para mim, né, já está resolvido. Bom, e aí, isso aqui veio assim, um esquema que nós falamos, deu spoiler para vocês, não vou me aprofundar, mas apenas lembrar a vocês o que acontece. Isso aqui que me interessa muito mais, que essa questão dos complexos. Em resumo, cada vez que a gente reencarna, nós ganhamos um novo ego. Um planejamento reencarnatório, uma nova família. Toda essa família, esse local em que nós vamos reencarnar, vão falar sobre nós. Por quê? Nós nascemos com o véu do esquecimento. Se nascemos com o véu do esquecimento, como é que eu vou, então, dar sequência ao meu aprendizado se eu esqueci? Na verdade, o que interessa não é o que eu fiz com fulano ou com Beltrano, se eu matei alguém ou não matei alguém. O que interessa é o que me levou à ideia de querer matar uma pessoa. O que me levou à ideia de querer brigar com alguém. Porque significa que existe alguma paixão dentro de mim, seja o orgulho, a vaidade, que esteja falando mais alto. Ou, o que acontece? A cada encarnação, eu tenho o quê? Eu pego uma potência de Deus, que é um arquétipo, e começo a vivê-lo. E as minhas experiências de vida daquele arquétipo começam a construir um negocinho chamado complexo. Esse complexo, ele pode ser harmônico, quando está o quê? Equilibrado, ou ele pode ser desarmônico, quando uma ideia predomina em relação à outra. Vamos lá, exemplo, maternidade. Tá? Eu fui convocado nesta encarnação para ser mãe. Só que a minha outra experiência reencarnatória, a ideia de ser mãe não foi muito boa. Seja porque o meu filho me abandonou, ou a minha mãe me abandonou. Então eu encarno agora, vivo esta minha nova encarnação, guardado no meu inconsciente pessoal, que a ideia da maternidade não é bacana. Aí o que acontece? Quando vem a possibilidade de eu ter um filho, estou grávida, esse complexo começa a ser acionado em mim e as ideias negativas dessa maternidade afloram. Só que esta é a verdade? Não, isto é apenas uma experiência. Para que eu possa conhecer a totalidade, eu tenho que vivenciar tudo. Eu tenho que conhecer tudo e entender que este tudo é que compõe o todo e não apenas uma parte. Então, se eu cristalizo a ideia de que maternidade é ruim,
Esta encarnação vem para quê? Para que eu possa aprender o lado bom da maternidade. Mas se eu me fecho, não aceito, porque eu estou presa a essa ideia ainda, vai dar chabu aqui. Eu posso querer abortar. Eu posso pegar meu filho e não ter uma relação muito boa. Entenderam? E aí, este complexo, adivinha quem é que enxerga este complexo? O obsessor. Ou melhor, o mesmo obsessor, os espíritos aqui ao redor. Inclusive o nosso mentor, que vai procurar nos ajudar. Mas se for aquele espírito com uma desavença entre nós, que também está em erro, que também está em equívoco, ele vai acionar aquele complexo também com facilidade. Por isso que os processos obsessivos, sim, eles começam no nosso pensamento, porque a minha crença em relação ao mundo, em relação a mim, que eu emano para este universo. E também aqui, no meu sentimento, que é aquilo que eu venho construindo ao longo de diversas encarnações. Por isso que a encarnação ela é uma bênção e é uma escola aqui onde estamos, que é para que a gente possa cada vez mais ressignificar experiências, ressignificar as potências, para que eu aprenda que essas potências existem, não para que eu possa me servir do mundo ou me proteger do mundo, mas para que eu possa amar este mundo, amar todas as pessoas que aqui se encontram, amar todos os seres criados por Deus e servir espontaneamente, assim como o Pai nos serve diariamente. E se eu tenho isto claro em mim, bem claro, eu estou com a verdade, eu não estou em erro e em pecado, e não há processo obsessivo. Ou a gente encontra no Evangelho alguma passagem em que Jesus, ele agiu através de uma obsessão? Não. E ele estava encarnado, em carne, vivendo aqui exatamente como nós. A sua totalidade na divindade, totalidade na sua humanidade. Mas ele sabe exatamente o que ele é, a verdade que ele traz. E por isso, ele não é atingido ou influenciado por ninguém. Pelo contrário, ele modifica mentes. E aqueles que o tentaram, e aqueles que foram contra ele, porque acharam que ele estava, na verdade, atrapalhando seus interesses próprios, mexendo com seu orgulho, com a sua própria vaidade, acharam que, matando-o, eles conseguiram eliminar ou vencer. E o que foi que ele fez? Mostrou para nós que a morte do corpo físico não significa a derrota. Que a vitória verdadeira é a vitória do espírito. Mas se eu quiser ainda ficar lutando, brigando e vencer no mundo e não vencer o mundo, com certeza enfrentaremos diversos processos obsessivos. Por quê? Sabe aquela pessoa que está equivocada e precisa de um outro para poder validar o seu erro? Porque o orgulho não deixa, né, chegar e se modificar? Então, vamos lá. Como é que funciona a ideia, né? A gente não vai chamar para uma churrascaria uma pessoa que venha ser vegana. Por quê? Porque não bate o pensamento. O que a pessoa que vai buscar na churrascaria, o que ela deseja na churrascaria, não é aquilo que busca uma pessoa vegana. Então, esses dois não vão se misturar. Eles podem conviver. Um amar o outro, um respeitar o outro, mas não vão compartilhar aquela mesma ideia. É assim que funciona. Mas se eu quero cada vez mais ganhar e ganhar deste mundo, fazer com que a minha ideia seja verdadeira neste mundo, que eu possa conquistar cada vez mais o poder neste mundo, ou me firmar neste mundo como um ser superior, eu estarei dividida,
lógico, com o diabo, porque eu não estou vendo a verdade. E estarei acompanhada de outros afins. Nosso tempinho, né? Já tá encaminhando. Eu sabia que eu não ia chegar até o final. Estou com essa mania agora de chegar o quê? Né? E os slides, de preparar bastante, mas deixar que siga, né? Naturalmente. E o principal é, tá ok, mas como é que a gente consegue, então, superar isso? Como é que a gente consegue, né, evitar, então, esses processos obsessivos? Bom, ao final, vou passar tudo aqui para vocês, vou falar muita coisa com vocês, mas... Vamos lá, deixa eu pegar aqui do jogo direto aqui. Para poder a gente aqui bem bacaninho. Aqui foi. E aí, João Adiante nos dá algumas dicas de como é que a gente consegue superar isso, tá? Porque estamos em aprendizado. Se estamos em aprendizado, nós não sabemos tudo ainda. Embora a verdade, nós saibamos, é o Evangelho, é o grande manual que nós temos, mas a vivência no mundo é a grande prova. Então, intelectualizar não significa você alcançar a angelitude. Senão os grandes sábios e mestres seriam todos o quê? Anjos. E todos nós que fizéssemos um curso, Livro dos Espíritos, 1, 2, 3, 4, Evangelho, todo, né? Todas as obras de Kardec, seríamos o que ao final? Diploma de anjos. E não é assim. Então, ela dá, primeira dica, disciplina a vontade. Porque, na verdade, a gente não tem realmente a vontade. E isso espíritos falam. Se os homens encarnados realmente manifestassem a sua vontade e fossem fiéis a essa vontade, conseguiriam prodígios. Mas a gente o quê? A carne é fraca, né? Sabe como é que é, né? Não, o meio corrompe. Não, o meio não corrompe. A gente que se corrompe com o meio. E ajuda a corrompê-lo cada vez mais. A fim de treinares renúncia em pequenas doses, de modo que alcances mais alto nível de abnegação e devotamento ao bem. Então, quando vier aquele convite pega isso aí. Isso não é de ninguém, é dinheiro de ninguém. Pega esse dinheiro aí, vai. Pega esse dinheiro aqui, vai gastar com bebida, com outra coisa. Por mais que, de repente, o corpo pense ou queira, pare e pense, será que é isso mesmo? Será que a minha vida se resume a isso? Será que é isso que eu posso ofertar para o mundo? Não te julgues inatingível. Todos têm os seus pontos fracos, a sua vulnerabilidade. Não, ninguém vai na minha vontade. Que eu sou mais eu. Não, estou no comando. Não faça isso. Aí eu vou voltar de novo e relembrar, né, o livro Renúncia, uma psicografia do nosso querido Emmanuel, em que quando ai, meu Deus, Alcione, né, está lá, brigada, está para reencarnar. Gente, um espírito de luz, assim, mora num orbe completamente feliz, fantástico, assim, alguém super, super evoluída. Vou encarnar para poder ajudar o Pollux. O mentor dela falou o quê? Tá maluca, não faça isso, você não tem noção. Como não? Vou querer ajudá-la, procurar o bem. Querida, encarnou, você está sujeita a todas as tentações da carne, do corpo. Você está doida? Você pode... Não, mas eu quero tentar. E ela completa com louvor. Ou seja, ninguém está inatingível. Retempera o ânimo e medita nas razões que te atraíram para o bem. Por que eu escolho o bem? Por que eu escolho este caminho? Por que eu escolho estar aqui, numa congregação, numa espécie de uma reunião realmente junto em nome do nosso Mestre Jesus? Por que eu escolho isso? Apenas para ganho próprio ou estou aqui para ser um servo de Deus? Aprender a me melhorar e poder contribuir cada vez mais. Quebra o ritmo negativo das tuas paixões e começa novas experiências iluminativas. Se você estiver no meio, né, por exemplo, imagina, dentro do ônibus, o ônibus de manhã cedo, lotado, você o quê? Querendo chegar ao seu trabalho e tal motorista
né? Bem lentinho, bem tal, e começa aquela confusão no ônibus. Se você entra nessa vibração, acabou. Eu tenho vários pensamentos sendo emitidos de forma negativa. E querem saber de uma coisa? Quem está dentro do ônibus? Nós, né? Quem está dirigindo? O motorista. Se você começa a xingar direto o motorista, a ficar com raiva do cara e começar a lançar pensamentos negativos, quem é que está na direção, gente? Nesse momento, o que a gente tem que fazer? É não entrar nessa vibração. É começar a vibrar, a orar por ele e por todos, para que o clima ali dentro não seja pesado. Isto é servir a Jesus. E 4 ações simples que podemos fazer sim. A boa leitura, para que possamos ter referências positivas, para que possamos ter imagens e gerar pensamentos bons e não ruins. A meditação não é ficar... Não, a meditação é você silenciar o pensamento para que a gente possa acalmar o coração e aí conseguir tomar decisões boas. Porque as decisões no ímpeto, no impulso, vocês podem ter certeza, não serão boas. Vão ser atropeladas, serenamente. Na perturbação do dia a dia, num problema, num desespero, calma, serena. Porque para que eu consiga escutar a voz de Deus, eu tenho que calar a minha voz. Imagina fazendo oração. Senhor, olha só, está muito difícil aqui, está difícil para caramba, por favor, me ajude. Olha só, me ajude mesmo, me ajude com dinheiro, me ajude com saúde, porque olha só, a minha coluna está doendo para caramba. E Deus está tentando falar com você e você não está escutando, porque está só o quê? Falando. Serene. A prece. Prece não é ficar só pedindo. A prece é essa meditação em conexão com o Pai. E dizer simplesmente, Senhor, estou contigo. Me ajude a sempre fechar contigo. Para que a minha vontade seja exatamente como a sua. Para que dentro de mim não haja 2, mas apenas 1. E assim não haverá o pecado, não haverá hamartia. E ação no bem. Essa ação no bem, estão aqui, uma casa espírita que com certeza tem diversas oportunidades de todos nós trabalharmos juntos para um crescimento humano, para um crescimento comunitário. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque essa ação no bem nos ajuda a estar junto com pessoas que querem o bem, grupos afins, trabalhar o pensamento para este bem. E o bem aqui não é o bem piegas. O que é o bem? Lembra? O que vem a ser o bem? É o conhecimento da verdade. O que é o mal? A ignorância do bem. Então, se eu busco ação no bem, o que eu estou buscando? Terminar com essa minha ignorância. E assim, cada vez mais estar alinhado nesse eixo ego-self, que é o alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus. Uma excelente noite para todos vocês e que cada um de nós, a cada dia, pedindo sempre ajuda à espiritualidade, ajuda ao nosso Mestre Jesus, para que acalme o nosso coração em momentos turbulentos, para que possamos serenar a nossa mente e pedir sempre a orientação dos bons espíritos e conseguir escutá-los, discernindo. E, principalmente, sabedores que eu tenho um mal ainda em mim, porque eu ainda ignoro este bem. Mas é um ainda, não significa para sempre. E que Deus, nosso Mestre Jesus, por estar alinhado com Deus, já enxerga o bem que existe em cada um de nós e os anjos que cada um de nós já somos. Um grande beijo para vocês, obrigada pelo carinho e que o nosso Mestre sempre possa nos abençoar. Quantas dicas, né, nós recebemos aqui hoje. E devagarzinho, pouco a pouco,
essas orientações vão fazendo parte, né, da nossa mente. Nós vamos nos conscientizando e, com isso, conquistando o nosso equilíbrio, tendo atitudes mais positivas e harmonizando a nossa mente, o nosso coração. Então, tudo isso é conquista pela vontade, né? A nossa irmã Janaína falou muito bem sobre isso. E hoje estamos felizes, pois escolhemos estarmos aqui, nessa vibração carinhosa, numa casa que tem uma energia muito bonita. Isso é um alimento para a nossa alma, né? Nos ajuda muito. Então, nós precisamos de apoio. Precisamos nos conscientizar que precisamos de ajuda dos nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, de Jesus, de Maria de Nazaré, de Deus. Então, me conscientizando disso, eu vou procurando no dia a dia me harmonizar com as energias superiores. Isso é uma conquista, é determinação, é vontade. E é devagar. A doutrina espírita nos traz esse grande consolo, essa grande orientação, nos mostrando as coisas de uma forma muito clara e nos ajuda. Que bom que estamos aqui nessa casa. Com certeza, os nossos anjos da guarda estão aqui presentes, felizes, nos ajudaram a chegar até aqui. Então, é uma noite muito especial para nós, estarmos aqui, escutando a nossa irmã Janaína e refletindo sobre a nossa própria vida e buscando essa nossa ligação especial com Deus. Já estamos conseguindo já há algum tempo, né? Graças a Deus. Então, Pai, de infinita bondade e misericórdia, nós estamos aqui agindo junto com Deus. Quando oramos, nós estamos vibrando para alguém, para alguma pessoa. Primeiramente, nós vamos vibrar para aqueles que estão vivos hoje no plano espiritual. Aquele pai, aquele avô, aquele amigo, aquele irmão, as nossas companhias espirituais, tanta gente que está do outro lado da vida. E nós queremos vibrar para eles, vibrar coisas boas, para que eles, no plano espiritual, continuem a sua caminhada, continue essa aproximação e harmonização com as leis divinas. Queremos pedir aqui para Maria da Penha de Oliveira, que hoje faz 30 dias que ela desencarnou. Que ela seja muito bem amparada, está sendo, com certeza, no plano espiritual, que a nossa humilde oração possa chegar até ela, chegar a esse coração dela, para que ela se sinta amada, protegida, amparada pela espiritualidade, né? A sua sobrinha hoje aqui presente, Mara, mandando um grande abraço, uma torcida para que ela seja feliz no plano espiritual. Então, da mesma forma, os nossos queridos que estão do outro lado, os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos eles vão receber o nosso carinho, porque o nosso sentimento é uma coisa muito forte. E o nosso sentimento, revestido pelo pensamento, vai chegar a esses corações. E nós pedimos por todos eles: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Quando nós chegamos à casa espírita, não chegamos sozinhos, né? Nós temos as nossas companhias espirituais, o nosso
centro, né, a nível espiritual muito maior do que essa salinha. Vários espíritos são trazidos aqui para serem tratados, orientados. Então pedimos por todos vocês que olhem nesse momento para Jesus, recebam o abraço do Cristo, para que vocês tenham ânimo de renovar atitudes, pensamentos e seguirem sempre o caminho do bem. Que Deus abençoe a todo esse grupo que veio estudar conosco aqui hoje e as nossas companhias espirituais. Graças a Deus. E nós viemos aqui nos alimentar de energia bonita, energia positiva. Essa casa que tem uma energia construída 100 anos, a casa vai fazer ano que vem. Nós já estamos nesse processo de 100 anos. Então é uma energia muito reconhecida no plano espiritual. E nós que chegamos aqui hoje, chegamos para nos unir a essas energias do bem e para dividir toda essa energia bonita que temos aqui, porque falar em Jesus, falar do amor, isso só atrai uma energia poderosíssima que nós queremos dividir com os nossos lares. Os nossos lares, as pessoas que lá estão, que precisam de carinho, pedir que a nossa energia da nossa casa seja harmonizada, que um pouco dessa energia bonita que está aqui possa chegar na nossa casa, abençoar as pessoas que lá estão, abençoar os nossos queridos, né? Levar muita luz, muito ânimo, muita força para cada um desses lares. Vamos pensar na nossa casa, pensar em Jesus entrando pela porta da frente. O pensamento é uma força poderosa. E Jesus enchendo a nossa casa de luz, de paz, de harmonia, compreensão. Tudo aquilo que um lar, que é um templo, precisa ter. Então que Jesus abençoe os nossos lares, abençoe todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, e essa energia possa se espalhar ao máximo em torno de nós, na nossa comunidade, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil, e essa energia vai se espalhando e somando a tanta energia boa que existe no mundo, né? Para aliviar um pouco esse peso de escolhas erradas de muitos irmãos. Então, muita luz. Vamos imaginar a nossa terra querida, muito iluminada, e Jesus cuidando dela com muito carinho, abençoando cada endereço que nós colocamos na caixinha de irradiação. Graças a Deus. E saúde, né? Toda palestra que se tem aqui, na verdade, nós estamos falando de saúde mental, né? Essas atitudes, aquilo que a nossa irmã Janaína colocou, é muito importante para mantermos o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental e estarmos em sintonia com os bons amigos espirituais. Então, isso é escolha, isso é conquista, né? Então, nesse momento, nós que ainda trazemos dores na nossa alma, precisamos rever várias atitudes, pensamentos, é devagar, mas constante. E o conhecimento das leis divinas, os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, nos ajuda a entender e a fazer as modificações na nossa alma. Então, nesse momento, nós pedimos ao grande Mestre Jesus, a Bezerra de Menezes, a equipe médica dessa casa, que possa nos socorrer, que possa aliviar um pouco essa dor que às vezes está no peito, às vezes na nossa mente, no nosso corpo, espiritualmente, fisicamente. É nesse momento que a gente pede socorro. Pedimos socorro aos nossos amigos espirituais, né? Especialmente eu quero pedir aqui, um caso muito delicado, para a Samara Isis da Silva, na rua Taperoá, Beco Ormindo Ribeiro, 13, Penha, Rio. A nossa irmã está precisando de muito apoio na sua área de saúde. Eu quero pedir também pela nossa irmã Ilka,
que mora na Rua Cruz de Souza. Ela está se recuperando, precisa de muita luta, muita força espiritual. Pedi pela nossa irmã Alda também, que não estava se sentindo bem, foi até o hospital. Pedi pela nossa irmã Georgia também, que ela seja envolvida em muita luz, muita força. Enfim, todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, pelos nossos irmãos que estão pela rua, perderam a sua saúde mental, que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões. Todos esses irmãos citam essa luz, esse brilho que parte daqui, que parte dos nossos corações, enriquecido por Jesus, para dar esse consolo, esse carinho, esse ânimo para esses irmãos e para todos nós que estamos aqui agora. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Vamos entrar nesse lago e nos lavar. Multidões ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade, vida, como ainda é. Jesus sempre presente na nossa vida. Então é uma escolha, vivenciar a mensagem do Mestre. Lógico que ninguém é perfeito, nós temos as nossas batalhas, mas precisamos valorizar as nossas conquistas. Então, todos vocês que estão aqui presentes, os irmãos que estão assistindo em casa, né, vão assistir em outro dia, em outro momento, mas a energia é a mesma, porque a energia se espalha, esse amor de Deus estará sempre presente em nossas vidas. Então pedimos a permissão à espiritualidade, que essas águas do ambiente sejam fluidificadas, que todo endereço que nós colocamos na caixinha de visita médica sejam visitados e ajudados todos esses irmãos. E pedimos permissão então para encerrar a segunda parte do nosso trabalho, agradecendo gratidão à espiritualidade superior, aos mentores da casa, gratidão a Janaína pelas suas lindas palavras, que possamos sair daqui renovados, com muita disposição, com a alegria de viver e aproveitar o máximo a experiência que Deus nos reservou aqui na Terra. Nosso muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus abençoe nos seus retornos aos seus lares, né? E eu gostaria de dar os nossos recadinhos, né? Primeiro, a nossa sessão de quinta-feira, às 3 horas da tarde, uma sessão excelente, com vários palestrantes maravilhosos. Lembrar dos nossos cursos online, importantes para o nosso esclarecimento. E também da nossa operação espiritual, que será realizada no primeiro sábado de novembro. Então, quem quiser fazer a inscrição já está aberta na secretaria.